Meu cumprimento a todos. Cogito ergo sum. Com certeza vocês já escutaram falar essa frase. É uma das frases mais famosas de toda a filosofia. Desde que existe história em todas as civilizações conhecidas, até a Grécia Antiga, eram as religiões que detinham as respostas para aquelas perguntas primordiais com que nos defrontamos e que nos provocam aquela angústia existencial que é a causa de não podermos usufruir de uma vida boa, que nos impede de viver bem, aquilo que nos impede não apenas de ser felizes, mas também de ser livres. Com o surgimento da filosofia grega por volta do século VI a.C., a arte de viver bem tomou um caminho diferente e se voltou basicamente para a filosofia. Na filosofia era onde eram buscadas as respostas às necessidades de vencer os medos, basicamente nascidos da nossa consciência de finitude. A filosofia busca essas respostas através da razão, e não na proteção dos deuses, ou na contemplação da natureza, e na sua imitação como faziam as antigas tradições. Para os estoicos, por exemplo, para vencer a angústia do medo da morte, é necessário, primeiramente, compreender a ordem do cosmos. Em seguida, procurar imitá-la. E, finalmente, se fundir nela e aí encontrar o seu lugar, e assim se alcança uma forma de eternidade. Com o advento do cristianismo, ele vai superar a filosofia, no sentido de oferecer aos crentes a salvação não através da razão, e sim através da fé. O cristianismo vai, então, opor-se ao racionalismo, que era a base da filosofia antiga e, por fim, acaba por destronar a própria filosofia. A fé, e não a razão, se torna a faculdade teórica por excelência. O divino, que era até então a identificação com o cosmos, passa agora a ser identificada no Cristo, uma pessoa singular. O cristianismo passa a pregar uma dupla humildade que se opõe frontalmente à filosofia grega. A humildade de um ser divino, Jesus, que se torna ele mesmo um modesto ser humano e, por outro lado, obriga os seres humanos a ter a humildade também de abandonar a razão para ter confiança e assim dar lugar à fé.
essa dificuldade dos antigos filósofos gregos em aceitar o divino como um ser singular, um homem, é a causa de terem sido chamados de orgulhosos e soberbos, notadamente por Santo Agostinho, um dos maiores filósofos cristãos. O fato é que, a partir de certo momento, a filosofia vai se tornar uma serva da religião. A nova tarefa da filosofia vai ser a de interpretar, através da razão e com um esforço de reflexão e inteligência, as parábolas e símbolos através dos quais Cristo se exprime nos evangelhos. Uma outra função da filosofia é provar a existência de Deus, baseada no fato de que, se existe um cosmos, se existe um universo tão perfeitamente ordenado, é preciso que haja uma inteligência superior que tenha feito essa criação, que tenha originado tudo isso. Essa inteligência seria Deus. Com o advento da ciência moderna, notadamente depois dos trabalhos de Copérnico, Descartes, Newton, Galileu, nos séculos XVI e XVII, a cosmologia antiga desmorona de vez. E, por outro lado, as autoridades religiosas vão sofrer uma extraordinária reavaliação. Não somente em temas que a Igreja tinha se posicionado erroneamente, como a idade da Terra, a posição da Terra em relação ao Sol, data do nascimento do homem e das criaturas, etc. Mas a ciência também vai desafiar a Igreja nos seus fundamentos, quando convida os homens a uma atitude permanente de dúvida e espírito crítico. Ideia essa nada compatível com respeito às autoridades religiosas. É diante desse cenário onde o homem ficou entregue à dúvida, submetido a interrogações intelectuais e existenciais de uma magnitude até então desconhecidas. É nesse cenário que Descartes inventa um princípio novo, que não é o cosmos, nem é a divindade. Esse princípio novo vai ser o homem, ou o sujeito, como se diz em filosofia. É o surgimento do humanismo moderno, onde vai surgir aquilo que se designa como subjetividade. Descartes vai imaginar uma espécie de ficção filosófica. Ele se obriga por princípio, ou como ele mesmo diz, por método, a pôr em dúvida todas as suas ideias, todas as suas crenças, absolutamente tudo aquilo
em que acreditou até então. Adota uma atitude de ceticismo total, que o leva a considerar nada mais como certo. Mas, dentro dessa convicção, há uma certeza, porém, que resiste à prova mais contundente, à dúvida mais radical. É aquela segundo a qual, se penso, nem que seja só para delirar, e até mesmo se duvido, forçosamente tenho que existir. A certeza da minha existência resiste, pois, à prova mais radical. Daí a famosa frase: penso, logo existo. Cogito, ergo sum. Uma frase tão pequena, mas que tem um significado tamanho, que vai inaugurar uma nova época na história do pensamento. Basicamente, podemos encontrar 3 ideias fundamentais por detrás dessa pequena frase. 3 ideias que podemos dizer que são os fundamentos da filosofia moderna. A primeira é quando Descartes põe em dúvida tudo o que conhece até então. Quando ele faz isso, ele está na realidade propondo uma nova definição da verdade. A partir daqui, a verdade passará a ser aquilo que resiste à dúvida, aquilo que o sujeito está absolutamente seguro. É, portanto, um estado de consciência subjetiva, a certeza que vai se tornar um novo critério da verdade. É, portanto, na subjetividade que se encontra o critério mais seguro da verdade. E, portanto, deixam de existir verdades absolutas. Uma segunda ideia fundamental que está nessa pequena frase é a rejeição absoluta de todas as crenças e tradições herdadas do passado. Com essa ideia, Descartes simplesmente inventa a noção moderna de revolução. É por detrás dessa ideia inicialmente aplicada ao pensamento, que vai se realizar a Revolução Francesa, onde os jacobinos desceram às ruas para, na realidade política e histórica, repetir o mesmo gesto de Descartes quanto ao pensamento. Não é porque sempre viveram sob um regime, o da aristocracia e da realeza, das desigualdades e dos privilégios, que serão obrigados a continuar a fazer o mesmo. Se as tradições não são boas, devem ser rejeitadas e devem ser mudadas. E um terceiro ponto é aquela ideia de que as crenças impostas de fora como verdades absolutas por instituições dotadas de poderes que
que não se tem o direito de discutir e nem de questionar, como a família, a igreja, os professores, etc., devem ser rejeitados a priori, a menos que eu elabore razões para aceitá-los. Razões essas oriundas de minha certeza pessoal, de minha certeza íntima, e, se possível, de uma certeza que provenha da reflexão. Pode-se observar que, a partir dessa nova visão, é o homem, o sujeito humano, que se torna o fundamento de todos os pensamentos e de todos os projetos. Coloca-se assim uma visão de mundo que põe o homem, e não o cosmos ou o divino, no centro de tudo. Morais sem ordenação do mundo e mandamentos divinos são não só impensáveis, como difíceis de compreender. Ainda hoje, essa ideia de antropocentrismo, de colocar o homem no centro de tudo, prevalece em nossa civilização ocidental. Talvez isso explique, pelo menos em parte, a crise de valores e o caos que prevalece no mundo atual. Era isso que tinha para compartilhar com vocês. Um abraço a todos e até uma próxima.